Vamos supor que caiu. Você acredita que pode haver a possibilidade de ter OVNIs no meio do povo? Tipo, assim, no dia a dia, no cotidiano, né? Pode ser uma pergunta bem leiga, que eu realmente não conheço, é uma dúvida... Não, assim, quando cai ou é abatido algum objeto desse, geralmente é confiscado esse objeto ou fragmentos desse objeto, né? Então, naves ou pedaços de naves, e são recolhidos para bases de segurança nacional. Né? No Brasil, pode ter ficado alguma coisa? Pode. Mas nada tão relevante, porque como tem um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, tudo que acontece aqui, os Estados Unidos levam embora. Já coleta. Já vem para cá e já coleta. Caso Varginha, por exemplo, dia 20 de janeiro, quando a nave caiu e já começaram a capturar os seres, uma aeronave C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, pousou em Campinas, em Viracopos. De lá já tinha 2 helicópteros para pegar os militares americanos e levar para Varginha. Isso no dia 20 de janeiro, quando estava começando o negócio. Então, muito antes de acontecer algo, o governo norte-americano, assim como o chinês, o russo, eles estão antenados e observando. E aí, os países que têm acordo com esses 3 países principais acabam trabalhando em conjunto, logicamente para ter aí uma contrapartida de tecnologia, de aviação, talvez, alguma outra compensação financeira, mas o material coletado, seja nave, né, seja fragmento ou nave inteira não humana, ou restos biológicos não humanos, são encaminhados para esses departamentos aí, que geralmente tem o militar junto. Aqui no caso Varginha, por exemplo, teve militares da USAF que fizeram o transporte, mas veio o pessoal da NASA também que pousou em Congonhas aqui. Né? A gente tem depoimentos de pessoas que viram esses aviões chegarem naquela época. E que foi uma coisa assim totalmente surreal, né? Porque nunca tinha pousado antes um avião da NASA em Congonhas aqui. Então, os pilotos que estavam chegando, que avião legal, tal, foi lá ver um avião preto, né, diferente. E aí depois souberam que era da NASA, mas na época não associaram que se tratava de um pouso, né, de um avião da NASA ali por conta da questão da criatura de Varginha, do que estava acontecendo lá em Varginha. Sim. Aí depois é que caiu a ficha. Quando a imprensa começou a noticiar o caso Varginha, é que então se soube que estava associado essas presenças americanas em solo brasileiro e que assumiram o controle praticamente da pesquisa, né, da coleta tanto da nave como dos seres, e também chegaram lá em Varginha, esses militares americanos, a tentarem subornar a mãe, que era a Dona Luísa, e 2 meninas que viram no terreno baldio a criatura, que era a Liliane e a Valquíria. Eles tentaram oferecer grana para que elas mudassem a versão ou desmentissem de alguma forma, mas eles não aceitaram aquela tentativa de suborno. Motivo eles têm essa obsessão em esconder isso do povo? Por conta da ganância tecnológica de ter esses objetos. Então, como é assunto de segurança nacional, eles têm que acobertar. Eles têm que ocultar isso do público. Tanto é que em nível militar, a gente tem classificações, né? Então, um relatório, se ele é mais baixo assim e pode ser manuseado por um grupo maior de pessoas, aí é confidencial, né? Ou sigiloso. Se é algo mais elitizado, segurança nacional, secreto, ultra secreto. Varginha, por exemplo, ele foi considerado um assunto ultra secreto. E teve, assim, praticamente do Brasil, se a gente for ver, ele é um dos principais casos, né, com notoriedade internacional, caso Varginha,
com envolvimento hoje de 150 pessoas, civis e militares que participaram direta e indiretamente do caso, o envolvimento americano comprovado, inclusive sendo citado pelos próprios norte-americanos. Tem uma jornalista do Washington Post, lá em Washington, chamada Leslie King, que ela falou: eu conheço o piloto que transportou a nave e as criaturas do Brasil, de Varginha, para a Área 51. E, assim, você acha que eles têm um pensamento meu, eles veem a gente como uma ameaça ou é mais para conhecer, ou, tipo, diferente entender deles, né? que é um outro planeta? O ser humano, se ele oferecesse algum tipo de ameaça para esses seres, eles não estariam aí fazendo o que eles têm feito há muitas décadas, né? O fenômeno OVNI, né, como é conhecido, objeto voador não identificado, ele tem o seu início em 47, especificamente no dia 24 de junho de 1947, que foi um avistamento que um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold, ele viu 9 objetos em forma de meia-lua fazendo um sobrevoo sobre o Monte Cascade em Washington. A partir daí, então, a gente tem a era moderna dos discos voadores. Logo depois de tudo isso, começou ali os testes nucleares, aquela coisa tudo, teve uma intensificação também nas aparições. Depois, na década de 80, por aí já começou a diminuir. E agora voltou tudo de novo. Então, eles, quando atuam aqui no nosso meio, por que eles estão aqui, né? A gente tem como conjectura, né, como hipótese, que eles estão aqui abduzindo, implantando, fazendo experiências genéticas, usando a raça humana como se fosse cobaias humanas. Então a gente não oferece risco, na verdade a gente está numa posição inferior e subalterna, que eles dominam. E não só isso, acreditamos também, a nível de hipótese, que eles podem estar interessados nos nossos recursos minerais, né, o que a gente tem no solo. Porque se a gente imaginar que a nave deles é composta de algum tipo de elemento químico, então eles vão precisar desses minérios para, numa fundição deles lá, uma metalurgia deles. Até mesmo como um combustível, algo do tipo, né? Também, né? Mas a gente não sabe para que eles usam, como que eles fazem esse tipo de coisa, mas certamente eles se utilizam dos nossos recursos minerais naturais. E, vez ou outra, também, além das abduções e implantes em seres humanos e experiência genética, a gente tem, às vezes, a coleta de pequenos animais. Sim. Então, assim, ovelha, galinha, coelho, né? Há, sim, casos de mutilações de animais maiores também. Por exemplo, elefante, que já foi mutilado, que é associado ao fenômeno OVNI, gado, né, cavalos também, até seres humanos, né? É mais raro esse tipo de coisa, mas nos parece que eles estão aqui fazendo experimentos, como se aqui fosse um zoológico, e eles vêm, pegam o que necessitam e fazem ali o que tem que fazer. E a gente fica nessa posição de subalterno, né?